Antes de nós iniciarmos essa mesa tão esperada, né, essa plateia tão ansiosa, eu só queria dar 2 recados. Um é pedir desculpas às pessoas que estavam no simpósio de manhã por conta dos problemas que nós tivemos com as tomadas, com a coisa da ligação, né? Realmente é lamentável, mas é algo que foge à organização. Isso é um problema administrativo. É um problema de administração do prédio. Então, isso não pode ser resolvido por nós. A gente tentou, indo correndo, comprar os adaptadores e tal, né? Então, primeiro esse pedido de desculpas, as coisas já estão resolvidas, então amanhã, né, teremos uma manhã mais tranquila de simpósios. E a outra é um pedido, né? Ontem o prédio estava fechado, nós não tínhamos funcionários, não tínhamos, né, o prédio só abriu para a gente fazer, e na hora da gente desligar os aparelhos e fechar tudo, tinham muitos copinhos de café, garrafa d'água, copo d'água, né? E aí a gente teve que pegar e colocar no lixo. Tudo bem? Tranquilo, fizemos isso. Mas é que, num congresso feminista, né, é de suma importância, quer dizer, é sempre bom a gente lembrar isso em todas as ocasiões, mas, sobretudo, num congresso feminista, é de suma importância a gente lembrar que os nossos corpos sentarem numa sala geladinha para assistir uma mesa tão bonita, outros corpos já vieram, já limparam, já arrumaram, né? Então a gente precisa ter isso em consideração, tá? Muito obrigado e uma boa mesa. Obrigada, Max. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Já começou. Já deu uma falhadinha, não gostou de mim. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, para começar, a presença de tanta gente interessada, e agradecer a presença das escritoras convidadas. Obrigada por toparem essa mesa. Nós vamos mais ou menos ali até às 19h, e conto muito com a participação de vocês. Fiquem à vontade na hora que a gente começar essa dinâmica aqui. Fiquem à vontade para levantar a mão, fazer pergunta, comentário, tá? A ideia é que a gente possa conversar, trocar ideias. Eu sou Ana Elisa Ribeiro, sou professora do Cefet Minas Gerais, sou uma pesquisadora da edição, do livro, da edição, das mulheres na edição, sou membra, né, que tem que falar membra, do GT, né, a Mulher na Literatura, sou uma das gerações desse GT. Esse GT tem algumas gerações de pesquisadoras, né, que fazem muito pelos estudos de literatura e mulheres e tal, e de uns anos para cá também, pensando os aspectos editoriais. E estou feliz de estar aqui, sou ajudante da Ana Fedrich nessa organização, né, Ana? Conversamos muitos dias, noites, madrugadas, manhãs, para as coisas, né, acontecerem. Então, parabéns para a organização que né, a gente fica sempre tenso e depois aliviado, né, que deu tudo certo. Eu vou ler, gente, uma pequena, pode ser que vocês conheçam todas, pode ser que conheçam mais algumas, menos algumas, e vão conhecer todas hoje. Eu fiz um resuminho do que elas fizeram, do que elas fazem, com alguns títulos de livro, mas o resuminho fui eu mesma, não pedi para ChatGPT. Porque agora, né, eu não pedi, porque o ChatGPT teria o mesmo tipo de problema que eu tive. Eu tenho certeza que elas já fizeram outras coisas. Quando a gente vai procurar as bios, os mini currículos, a gente encontra tudo muito parcelado, assim, né? E com certeza tem outro livro, tem outra coisa, tem um negócio mais recente, tem uma coisa a mais do que eu vou falar aqui. Inclusive, assim, não estou mais aí, nem nessa instituição, estou lá, fui para não sei onde. E isso vai ser o gancho da primeira coisa que eu queria que cada uma de vocês falasse, o que tem a mais? O que
né, qual que é o último livro, o último, não, eu detesto falar isso, o livro mais recente, o último livro é um horror, né? O livro mais recente, enfim, e, claro, nós vamos falar, gente, desculpa aí, mas vai ter a coisa do processo criativo, né? De como é que vocês fazem isso tudo, aquela pergunta que só as mulheres ouvem, como você concilia tudo, né? Então, vou ler primeiro, está na ordem alfabética, lá no card estava também, então a Ana Kiefer, estou desvirtualizando aqui hoje, né? A gente já conversou muito pela internet, é escritora, pesquisadora, professora do programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio, tá certo? Ainda tá. Foi colunista da revista Pessoa, né? Eu falei foi porque a revista parou, né? Uma bela revista que alcançava os países de língua portuguesa. A Ana escreveu lá série de ensaios e ficção também. Dá para achar na internet ainda, acho que ela não saiu do ar, né? Mas era uma bela revista, gente, se vocês conseguirem achar lá, bem legal. Foi professora visitante em alguns lugares, né? E na Universidade de Paris 7, especialista na obra do Arthur, organizou cartas dele, tem vários livros nesse sentido. Autora dos livros de ensaios Do Desejo e Devir, O Escrever e as Mulheres, Antonin Artaud, 2016, de 2016 o livro, poemas Tiráspora e Desaparecimentos, de 2017, e Todo Mar, de 2019, com certeza aqui temos já uma lacuna para você preencher daqui a pouquinho, porque parei antes da pandemia, né? 2019. Então, daqui a pouco você conta para a gente o que aconteceu de lá para cá. Tem romance, que eu sei, tem outras coisas, né? A Lívia Natália, que na verdade é Lívia Maria Natália de Souza Santos, né? Eu achei na internet. É nome de rainha isso aqui. Então, a Lívia Natália, Salvador, Bahia. Eu não vou falar ano de nascimento, vou te poupar, mas é muito jovem. Filha de Ozum, criou-se nas dunas do Abaeté e, segundo a autora, alimentada por Iemanjá, muito se banhou na poética praia de Itapuã. Tirei da internet. Lindo o negócio. É verdade esse bilhete. Ela tem um livro de estreia que chama Água Negra, né, ganhador do concurso literário do Banco Capital, na categoria Poesia, em 2011. A vivência no candomblé, de fundamento queto, é um dos temas mais fortes da escrita da Lívia. Comparecem também temáticas relativas à vivência da mulher negra, com seu corpo, cabelos, todos os signos étnico-raciais que atravessam, né, a mulher, buscando subverter conceitos, reinventar modos de ser. A Lívia é doutora em Teorias e Crítica da Literatura, Crítica da Literatura e da Cultura pela Federal da Bahia. Professora adjunta do setor de Teoria da Literatura da UFBA também. Coordena grupos de pesquisa, por exemplo, Derivas da Subjetividade na Escrita Contemporânea. Ela pesquisa literatura contemporânea escrita em blogs, deve ter mudado. Isso aí. E coordena e ministra oficinas de criação literária na universidade, mas também fora, para crianças em situação de risco. E estava fazendo uma formação em psicanálise clínica, que não sei se já acabou. Já fechou. Então, ela já é uma psicanalista. Aliás, tem uma coincidência, tem várias pessoas aqui da psicanálise, vocês vão... a Riane Leão, Cuiabá, certo? Não mudou, não. Mas ela é cuiabana, poeta, professora, vive em São Paulo. A Riane tem uma coisa da fala, né, da poesia falada, muito forte, né, Riane? Recita, tem um monte de coisa dela no YouTube, tá, gente? Só para quem quiser ir lá olhar. Recita os poemas nos saraus e slams do Brasil. Tem um trabalho pautado na resistência das mulheres, focado na luta, no fortalecimento pela arte, pela educação. Aí tem vários títulos aqui. Tudo Nela Brilha e Queima, primeiro livro. O segundo é Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, lançado pela Planeta, uma editora grande, né?
Em 2008, ela começou a divulgar textos em lambe-lambes, que ela espalhava pela cidade. Tem um perfil no Instagram super mega. Um projeto de rede social Onde Jaz Meu Coração, o Jaz com 2E. Soma mais de 600 mil seguidores, deve ter aumentado. Somando, né, fundou a ODAR, a Instituição de Ensino de Língua Inglesa, voltada para mulheres negras, com preços populares. E já vendeu mais de 200 mil livros. Também já deve ter subido. Então, Riane vai contar para a gente, né, essa trajetória, tudo que ela produz, esse trabalho dela. Aqui ao meu lado, a Stephanie Borges, nasceu no Rio, vive no Rio, graduou-se em comunicação social aqui pela UF, trabalhou em agências de comunicação, em editoras, vou falar algumas, né, a Cosac Naif, a Globo Livros, traduziu várias autoras. Então, vocês podem... Às vezes a gente, infelizmente, não presta muita atenção no nominho do tradutor que está ali, da tradutora, né? Mas vocês já leram alguma coisa que a Stephanie traduziu. Bell Hooks, Cláudia Rankine, Audre Lorde. Esse olhar lá, olha aquela música, né? Publicou poemas em muitas revistas, vou falar só algumas, a Escamandro, a Ruído Manifesto, a Garupa, a Pessoa. O primeiro livro dela, Talvez Precisemos de um Nome para Isto, foi ganhador do prêmio CEP, né? O CEP é uma editora pública, né, do estado de Pernambuco, super importante. O livro dela foi vencedor desse prêmio lá, nacional, em 2018, na categoria Poesia. E aqui está dizendo assim, participa do podcast Benzina com o antropólogo Orlando Calheiros. Deve ter umas 200 coisas que ela encerrou. Isso. Mas ela está envolvida em muitos eventos, muitas coisas, e entre outras, né? Essas aqui são só algumas. E a Tatiana Pequeno, que também é aqui da UF, né, Tatiana? Tatiana está escrito assim, ó, do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, vive aqui, doutora em letras vernáculas pela UFRJ, tem uma tese sobre os sentidos políticos da obra da Maria Gabriela Liansol, é professora do programa de pós-graduação em Estudos da Literatura do Instituto de Letras e é professora de literatura portuguesa aqui na UF. E também desenvolve uma pesquisa sobre as relações entre raça, femininos, gênero, sexualidade e psicanálise. Ela publicou várias coisas. A maioria dos livros que estão aqui, a Tatiana também vai atualizar a gente, são pela Oficina Raquel, que é uma editora aqui do Rio, né? Uma editora independente. Réplica das Urtigas, é um livro, esse é de 2009. Aceno, 2014. Onde Estão as Bombas, já é pela Macondo, que é de Juiz de Fora, né, em Minas Gerais. E tem um pela Cult aqui, Tocar o Terror. Acabou aqui o que está na internet. Vocês são muito rápidas. Ainda bem, muito, né, produzem muito. Então, a gente nem o ChatGPT acompanharia. Então, gente, eu queria começar por aí, né, que vocês dissessem para nós, isso aqui tem um intervalo, né, entre o que eu consegui apurar e as coisas que vocês produzem. A gente pode seguir na ordem aqui, ou quem quiser abrir os trabalhos, é só dizer, fiquem à vontade. E vocês, né, fiquem aí, suas cadernetas, já tenho, ótimo. Então, contem para nós o que vem, né, de lá, o que pode ser atualizado aqui. Quem que ganhou aí? Pedra, papel, tesoura? Então, vamos. Stephanie Borges, então. Obrigada a todas. Bom, eu quero agradecer a Ana Feidres pelo convite, quero agradecer a Ana Elisa pela mediação, também aos nossos intérpretes de Libras e toda a equipe que está fazendo esse evento funcionar. Bom, o que eu posso atualizar da minha biografia é que depois das minhas aventuras como podcaster, nas quais eu me diverti muito, inclusive o podcast acabou porque a gente estava trabalhando demais, na verdade, ficou difícil gravar. Mas a gente tem um sonho de voltar em algum momento, eu espero.
Eu fui curadora da Bienal do Livro, ano passado, e esse ano eu fui curadora dos painéis de literatura brasileira da FILBO, que é a Feira Internacional do Livro de Bogotá. A FILBO, todo ano, tem um país homenageado que leva uma comitiva de escritores para apresentar a literatura contemporânea, né, para o público colombiano. Então, vocês imaginem assim, a nossa Bienal do Livro do Rio de Janeiro, assim, o dobro do tamanho. É a feira lá. Foi bem divertido, foi uma aventura. Mas, além disso, né, dessas minhas aventuras editoriais como curadora, mediadora de flip, fazer resenha para jornal, essas coisas todas, as novidades são que ano passado eu publiquei uma plaquete bilíngue por uma editora chamada Ugly Duckling Press, que é uma editora de Nova York focada em publicação de poesia contemporânea, e eles têm um selo chamado Senhal, que é só de tradução de autores do sul global. E aí estamos lá nessa coleção de brasileiras, eu, Tatiana Nascimento e Marília Garcia. Estamos aumentando o time das brasileiras lá. Essa plaquete se chama Made of Dream, que é uma série de poemas escritos a partir de sonhos. E acabei de lançar uma plaquete nova, sobre a qual posso falar aqui depois um pouquinho, que é O Nome Não É Uma Chave, que é uma série de poemas que eu acabei de publicar agora na Flip. Aí lançou lá e sumiu, eu queria ter trazido, não tenho, vou ficar devendo para vocês. Que aí é uma outra série de poemas que é um diálogo com escritoras. E aí algumas das escritoras que eu traduzo, minhas contemporâneas, algumas das minhas influências, enfim, a gente vai lá, escreve um poema para as mulheres e vai montando essa genealogia, porque também acho muito importante, uma coisa que eu tenho pensado muito nesse lance de entrevistar escritores e estar em eventos, é a gente falar com quem a gente dialoga, né? As mortas, as vivas, as nossas amigas, com quem a gente ama. Lê esse poema aqui, dá uma canetada para mim, que eu acho que não está bom, não. Né? Ou dúvidas de tradução, eu compartilho muito com a Nina Risi, que é uma poeta do Ceará maravilhosa, também grande tradutora, com quem eu tenho a alegria de compartilhar, assim, Bell Hooks, Alice Walker. Então, quando o bicho está pegando lá em casa, eu não sei como resolver, eu mando os áudios para a Nina, assim, amiga, vou te mandar um trecho, me diz aqui como é que tu resolve esse negócio. Então, eu queria organizar um pouquinho alguma coisa desse pensamento, desses diálogos com outras escritoras pela poesia, e assim surgiu essa plaquete. Mas depois a gente volta nisso. Deixar o povo... Antes que eu me esqueça, gente, vários livros estão lá embaixo, tá? Eles não podem ser vendidos dentro do prédio. Mas entre esse auditório e o lugar dos livros, não percam o ânimo. Né? É só que tem umas bancas de livros lá do outro lado. Às vezes no elevador o povo perde o ímpeto, né? Mas não percam, tá? E aí elas vão estar aqui, né? Pode autografar e tudo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer muito a Ana Federer, a Ana Elisa, a todas essas colegas poetas que eu admiro muito nessa mesa. É muito bom estar aqui, é muito bom estar na UF. Isso acho que você não disse, mas eu sou de Niterói. E, aliás, esse último livro ele, né, toma como ponto de partida essa cidade, as memórias que se passaram aqui, os fatos, alguns fatos que se passaram aqui. A foto da capa do livro, inclusive, é de uma casa aqui do lado, na rua Fagundes Varela. Então, é verdade que eu venho aqui sempre um pouco tocada e, né, minha amiga de infância está aqui, um pouco emocionada, um pouco tocada. Né? Já sem meus pais vivos, isso já coloca uma relação muito diferente com essa cidade, que, obviamente, está aí, né? Está agora já endereçada em outros lugares. Mas só para dizer que é um carinho muito grande, é muito especial para mim poder estar aqui falando já, então, desse vácuo de 2019 para cá. Né? O que aconteceu foi o lançamento de 2 romances.
A revista Pessoa, eu queria voltar um pouquinho ao que você disse, porque a revista Pessoa, de fato, foi um grande laboratório, foi a possibilidade de viver durante anos um grande laboratório, eu acho isso também muito importante. Eu acho que isso falta, né? O que eu estou chamando de laboratório, porque a Mirna Queiroz, editora da revista Pessoa, me deu a possibilidade de, durante anos, experimentar múltiplos gêneros textuais, textos curtos, mas que eu podia passear e, de fato, experimentar. E isso foi me permitindo esse deslocamento, que, no meu caso, não foi evidente nem dado, foi construído, foi difícil, do que eu chamo de um estado crítico para um estado escritora, né? Porque a gente tem estados, né? Eu não sou isto ou aquilo, são estados. Então, assim, foi muito importante a revista Pessoa. O primeiro romance, que saiu, acho que em 2021, O Canto Dela, eu fiquei muito foi um romance muito experimental, e ali dentro tinha, era uma prosa muito poética, já que, então, né, os primeiros textos eram poéticos, e ali dentro tinham fragmentos ensaísticos, né, pequenos fragmentos ensaísticos, coisa que certamente, né, já está acontecendo em muitos lugares e aqui também no Brasil. Foi um livro que ficou finalista no Prêmio São Paulo, semifinalista no Oceanos. Eu sou muito grata por isso, porque foi o meu primeiro romance, já numa idade muito madura, o que significa que eu demorei para sair do armário. Então, assim, esse segundo romance é um segundo romance, a Ana sabe disso, porque a gente já conversou muito sobre ele, que foi ainda mais difícil. Eu levei 6 anos escrevendo esse pratinho magro, como diria Graciliano. 6 anos escrevendo e reescrevendo. Depois eu falo disso, a gente vai ter mais tempo, mas, assim, para dizer que, de fato, é um processo, né? Não se dá assim, mas eu estou muito feliz, né? Eu acho que ele não é magrinho assim à toa, não. Também depois eu falo disso. Ele tinha que ser, né? Não dá para dar gordura à tortura que ainda está viva, né? Aos torturadores que ainda estão livres, né? Não dá para dar gordura ao horror, né? Então, é um romance que tem a sua brevidade também por isso. Tá? Depois a gente fala mais. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu estou nervosa, eu sempre fico nervosa em mesa, palestra, que seja. Você falou do ChatGPT, eu lembrei que esses dias... Eu sou de internet, né? Sou uma influenciadora meio cansada, mas esses dias eu descobri o ChatGPT. Aí eu falei para o meu amigo, joga aí, faça um poema de Riane Leão, vamos ver o que ele fala. E não fica bom, gente, não dá. Ainda não conseguiram alcançar a tecnologia ali poética ancestral do poema. Falei, não, isso aí não parece comigo. Ele, não, é só a gente dar as coordenadas. Falei, chega, já tá bom, vamos continuando. Enfim, eu acho que dessa biografia, a parte dos lambes eu não colo mais, né? Eu colei lambe-lambe na rua durante 6 anos, e foi aí que eu consegui um grande público. As pessoas acham que eu já estava na internet mesmo, mas as pessoas acham que isso se deu propriamente pela internet, mas se deu por conta da arte de rua. Que mais? Eu fiquei pensando em tudo, aconteceu tanta coisa, né? A Odara, que é a minha escola de inglês para pessoas negras e indígenas, agora é para pessoas negras e indígenas, não só mais para mulheres, somente mulheres. E, nossa, 8 anos de Odara, hein? Gerenciar uma escola independente de língua inglesa afro-referenciada, cobrando R$80 de mensalidade, tem sido um grande desafio, mas tem sido muito bonito também. Eu terminei o meu 3º livro, depois de 4, 5 anos também, acho que foi esse tempo. E aí, no dia que eu terminei, eu falei, nossa, vou ter que sair para celebrar, mas eu terminei 11h30, eu tenho 35 anos, eu não saio para celebrar às 11h30. Aí liguei para o meu amigo, ele falou, tem que ser hoje? Eu falei, tem, porque Padilha falou que tem que ser no dia, senão depois você esquece de celebrar. Ele, nossa, já estou deitada. Eu falei, vamos, é só um drink, tem que celebrar. E a gente foi mesmo, a gente ficou 1 hora na rua e voltou para casa. Mas eu celebrei, porque foi há 1 mês atrás, eu fiquei muito feliz, foi um livro que demorou para ser maturado, e antes eu acho que eu não estava dando muito tempo para ele, estava apressando ele, e aí acho que agora ele ficou pronto, ele vai sair em fevereiro. Também assinei com a HarperCollins mais 2 livros para o ano que vem, um de poemas e um
talvez um romance. Não vou prometer nada nem para mim mesma, porque ainda não sei se consigo escrever um romance, mas gostaria muito. Estou também, acho que eu nem falei disso ainda em nenhum lugar, montando um espetáculo poético solo de leitura de poesia que eu quero levar para os auditórios do Brasil. Tem sido um sonho construído com uma pequena equipe de amigos sonhadores junto comigo. Ai, que mais? Acho que subjetivamente eu estou mais próxima de Ogum. Eu tenho gostado mais de mim desde essa última biografia. Essa é antiga, ainda deve fazer uns 7 anos dessa biografia. Tenho gostado mais de mim, tenho me aproximado mais de Ogum, tenho tentado olhar no espelho e não fugir. Eu gosto de falar das subjetividades também, além do trabalho, é uma coisa que eu faço sempre. E tenho lembrado que eu sou uma mulher que gosta de dar risada alta. Tenho tentado lembrar qual é o espaço, o meu tamanho nesses espaços e me apropriado da minha grandiosidade. Autobiografia impossível. Devo ter mesmo pés de água. Devo tê-los herdado quando ainda sabia onde nasce a água. Meus cabelos devem ser de vento. Minha pele cheira a marisia. Sou uma sereia, mas sou uma sereia que se afoga. Uma concha que não soube tecer a pérola. O tempo entrecortado de corais. Sou mesmo toda feita de silêncios. Bom, uma leitura um pouco emocionada. Eu não costumo ficar nervosa em eventos assim, porque eu acho que as pessoas estão aqui porque me chamaram, né? Eu acho que devem querer que eu venha, né? É legal. Mas o Rio sempre me emociona muito, porque eu tenho um pai carioca, né? Um carioca que há mais de 20 anos não retorna à boa terra. Até quando eu pisei aqui, eu digo, papai, ó, cheguei, é rápido, mas vim beijar a pedra. E nós estamos projetando para março uma vinda dele aqui, porque ele perdeu toda a ligação com os familiares, né? Meu pai era de Del Castilho, Duque de Caxias, assim, então a família se espalha muito. E aí eu estou muito emocionada de estar aqui. Agradeço muito pelo convite tão amoroso, essa organização desse evento, uma alegria estar aqui com essas mulheres, né, essas colegas. Bom, o que é que muda um pouquinho, né? Bom, continuo professora da UF, mas graças a Deus já estou associado, daqui a 3 anos é titular, com fé em Oxum, misericórdia. E falar, né? O que é que faltou aí? Eu sou eu sempre gosto de dizer, né, que eu sou uma pessoa que teve ori consagrado ao Oxum. Iemanjá se pôs, minha mãe se pôs. Iemanjá faz parte desse negócio. A Oxum e a Oxóssi. Sou consagrada a orixá. Recebi em 2010 o DECA, que me autoriza a ser uma sacerdotisa dentro do candomblé de Matrisqueto. Então, é uma parte de mim que eu quero muito mergulhar cada vez mais, né? Sou filha de Dona Wanda, uma jovem senhora de 80 anos que tem mal de Alzheimer e que apronta. Não pensem, eu digo sempre a ela, as pessoas que ficam na internet, ai, tão bonitinha, meia hora aqui para ver se aguentam você, menina. E, bom, em 2022, eu lancei esse livro, O Em Face dos Últimos Acontecimentos, que é um livro que eu não gosto, definitivamente, não pelos poemas, mas pelo assunto, que é muito dolorido, né? Muito doloroso. Um livro, um dos poucos, eu pesquisei muito sobre isso, acho que é um dos primeiros livros brasileiros que tem alerta de gatilho, para vocês terem ideia de como ele traz uma questão muito pesada, né? Porque foi escrito durante o governo Bolsonaro. Mas, para a gente sorrir, O Dia Bonito para Chover, que em 2017 ganhou o prêmio APCA, né, de poesia, ele foi adotado agora
por uma universidade, a UNEB, é uma universidade multicamp, são 25 campos espalhados pelaquela Bahia inteira. Então, essa é a novidade, né? Eu estou muito feliz, essas são as novidades. Eu estou muito feliz porque pude me debruçar de novo sobre esse texto, alterei uns poemas, a gente pode falar sobre isso. Eu achava isso uma traição horrorosa, mas eu estou traindo, acabou. Relação aberta, está diferente agora. Então é isso, acho que no mais a gente vai conversando. Boa tarde, já quase boa noite para todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer o convite da minha querida colega Ana e de Max, agradecer as minhas colegas de mesa, agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando aqui para que essa estrutura funcione e agradecer, claro, a presença de vocês aqui, cujos rostos alguns eu conheço, alguns eu reconheço e outros fico surpresa, assim, ao mesmo tempo de poder ver e poder dizer como é belo o encontro, né? Como alguns encontros são especificamente intensos. Eu acho que essa mesa tem tudo para ser, né, dessa ordem, dessa intensidade. O que a Ana Elisa leu parou ali em 2019. Em 2019, enfim, eu lanço Onde Estão as Bombas, que é o meu quarto livro de poemas. Esse livro ganha uma segunda edição ano passado, em 2024, para ser publicado também durante a Flip Paraty, né? E ano passado também lanço o meu quinto e último livro de poemas, que é o Teoria da Ressecção, um livro em que eu vou brincar, problematizar e, de alguma forma, procurar ir de encontro a uma teoria da recepção também, mas, ao mesmo tempo, pensar nas possibilidades de separação e de desencontro do corpo conosco mesmas, né? Então, esse livro, esse ano, acabou entrando como semifinalista do Prêmio Oceanos, pela parte de poesia, e eu fiquei muito contente por entender que ele está ganhando outros territórios, né? De 2019 para cá, eu venho desenvolvendo uma pesquisa na pós-graduação em estudos da literatura daqui da UF, em que venho trabalhando de uma forma assim, um tanto quanto apaixonada, assim, com as relações entre literatura e saúde mental, literatura e loucura, literatura e formas de subjetivação, literatura e voz, pensar essa dinâmica das vozes, a incidência das vozes, dos silêncios. Então, isso tem particularmente me interessado nos últimos anos. E no último ano, acho que é isso. Eu venho procurando entender um pouco desse mundo pós-pandemia, né, que para a gente vem se modificando aceleradamente, obstinadamente, cruelmente também falando. Eu acho que eu tento sempre olhar a partir de um lugar de testemunha. Acho que é a J. Mombassa que diz isso em certa altura, ali nas redes sociais, se eu não me engano, no Instagram, né? Ela diz: se não tivermos a capacidade de colocar as mãos ou os dedos nas coisas que nos deixam horrorizados, quem sabe se possamos ser testemunhas de tudo isso que vimos, né, vendo e encontrando. Então, acho que o lugar da poesia para mim é um pouco aí, né? Esse lugar de testemunhar o horror meu, das minhas experiências, e o horror do mundo, afinal de contas. É isso. Obrigada pelas atualizações, né? Nosso sistema foi atualizado com sucesso, né? Não são assim as frases. E depois eles falam que é feedback humanizado. Eu vou pedir uma coisa para vocês e aí eu abro para a plateia, mas aí vocês vão pensando ao mesmo tempo. Eu queria que vocês escolhessem trechos, poemas, quem sabe de cor, fica de pé, faz aí para nós, né? Para quem não ouviu, não leu, sentir um pouco, né, melhor o que vocês estão fazendo, qual que é a dicção de cada uma. E
com a performance de cada uma também, né? Tal como é. Alguém já se habilita para comentar? Tem que ter aquela pessoa que destrava a timidez das demais. A pessoa. Como é que é esse microfone aqui? Não, pode escolher. Bem, boa tarde. Eu sou a Jo, do Instituto Federal de Sergipe. E primeiro dizer a Lívia e Riane que minhas alunas são muito fãs suas. Estava comentando ali. Tenho alunas que dizem, professora, tudo nela brilha e queima, é minha Bíblia. Né? E eu acho lindo. E elas vão lá e, professora, a senhora já viu o que a Riane postou hoje? Então, tem todo um movimento. Então, a minha primeira pergunta, eu acho que vai um pouco nesse caminho, que a gente está falando aqui, vai falar do processo criativo e tal, também tem uma pergunta sobre isso, mas é essa entrada na escola, né? E a importância da circulação de uma literatura de autoria feminina, mulheres que escrevem hoje, estão vivas, né? E que podem circular. Eu queria que, de alguma forma, a gente pensasse juntas essa questão da escola, da formação de leitoras e leitores, né? A partir do que vocês produzem. E, Riane, você falou uma questão sobre o tempo da escrita. O tempo da escrita é complexo, né? Por exemplo, a gente tem prazos para entregar, você falou agora, né? Mas o tempo exige um tempo outro, a escrita exige um tempo outro, o tempo da decantação, o tempo da folha, do papel. Então, eu também queria saber para vocês como que vocês lidam com o tempo. É uma questão, para mim, muito severa. Eu me vejo muito como uma galinha poedeira, às vezes, né? Que cisca, e de maneira dolorosa precisa colocar um texto para uma revista. E eu queria saber, no campo que vocês produzem, como é que é o tempo da escrita. Obrigada. Então, é para fazer a leitura do poema depois que a gente responde, é isso ou não? Me perdi. Acho que todo mundo escolheu já. É só um. Então começa com. Começa com o poema. Responde primeiro. Não, mas eu não esqueci. A Lívia anotou a pergunta. Tá bom. Aqui, ó, Capricórnio com Capricórnio. Esquece, já está anotado. Separei um sobre os espelhos. Sou uma mulher que gosta muito de dançar, mas que poucas vezes foi convidada para um bom samba, desses que fazem suar os olhos e ficar rouca. Eu estou falando da melodia de dentro, o fora eu resolvo bem. Sou uma mulher que atravessa pontes feitas de água. Nem sempre aprendo a nadar, mas nunca esqueço o nome do rio, nem o caminho até lá. Dizem que por isso a natureza também me sabe. É ela que me diz o que fazer, quando a solidão não se apresenta confortável. Sou uma mulher que cruza ventos novos com facilidade e quase não volto ao que fui. Sou uma mulher indesvendável, só às vezes permito acesso às linhas finas que cobrem o meu rosto. Sou uma mulher que elegantemente retorna, confunde, rodeia. Sou uma mulher que tem medos antigos e profundos. Venha ver de perto, mas só quando eu deixar. Não se assuste, estou amparando todos eles. Sou uma mulher que se cuida, se cura, se repete, transparece. E sou uma mulher que dá risada alta. Nem pense em ficar na dúvida. Dá para ouvir o meu riso de outra cidade. Sou eu mesma. Em todas as madrugadas, pego um espelho e vou rindo, 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 abismada com meu próprio poder. Tudo bem, caiu na minha mão, vou pegar, deixa. Olha.
Bom, esse aqui é dessa série que eu falei para vocês, que são poemas com títulos com nome de mulheres. Dione. A utopia não é um objetivo nem uma meta, tampouco é um sonho. A utopia é o que nos falta no mundo. É uma citação de As Conversas do Arquipélago, de Eduardo Glissant. Carregar no corpo uma porta, sabendo da impossibilidade de atravessá-la, encarar o batente, as dobradiças, fechadura, a madeira e sua textura, o peso nas carnes, ao encarar o espelho, sem nunca ter visto o mar do castelo de São Jorge. Carregar a aspereza no atrito da pele com o mundo, farpas na língua e a certeza de que essa madeira não presta nem de tábua de salvação. Talvez alimente uma fogueira, mas levaríamos, sem querer, as cinzas nos cílios, pois fomos trazidas à soleira. Ouvimos o não reverberar eras inteiras, transformamos o eco em canto. Desviar da porta implacável, conhecê-la dos vãos às lascas, fazer dela a referência que orienta a fuga. Agora, não olha. Desmontar em si a porta e se tornar seu avesso. Saber o mundo com as palmas, criar sentido nas solas e alcançar um percurso que não é destino, mas todo travessia. Prosa. O oficial que subia na frente, de repente, parou. Ele tinha uma metralhadora na mão apontando na sua direção. Raul, sem entender o que estava acontecendo, continuou descendo a escada. Com a mão, afastou a metralhadora e seguiu. Todos os militares abriram espaço para ele passar. Quando chegou na sala, no andar térreo, notou que ali se encontravam mais soldados, todos de pé e parados, 2 deles armados com metralhadoras. Ele se lembra disso. Ele viu isso. Muitos delas, as crianças do depois, aqui, ainda, ali. Meus irmãos viram isso. Eu não vi. Dentro da sua barriga, só senti. Apesar de ter nascido com uma vista muito cansada, não vi. Você também viu, mãe. Tudo era estreito. Você e eu estávamos espremidas. A metralhadora apontava para a sua barriga, ali, na altura do umbigo, do cordão umbilical, por onde eu respirava. A minha primeira visão foi uma alucinação, foi um estrondo. Lembrar do que não tem memória, só da sensação. É como escrever com o raio, esperando o trovão. Esse sem nome que você viveu é ele que ainda me toma quando tento escrever. Foi o cano da metralhadora que me apertou dentro da sua barriga. Em 29 de julho de 2019, o ex-presidente da República disse que se Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, à época, quisesse saber, abre aspas, como o pai desapareceu no período militar, eu conto para ele, fecha aspas. E continuou dizendo que ele, aspas, não vai querer saber a verdade, fecha aspas. Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira desapareceu durante a ditadura militar. Para saber mais sobre este e outros desaparecidos, pode-se consultar os arquivos da memória da ditadura. Em face dos últimos acontecimentos. Brasil, 29 de julho de 2019. Eu sei que não podemos calar, mas há um tom a mais que nos abafa o respiro. Me encomendaram poemas sobre o que se passa e caminho pelas ruas assodadas a me perguntar: quando tudo isso passa? Os ombros do poeta sustentam o mundo, mas quanto do mundo sobrará para amparar os ombros fartos da poeta?
Não há palavra que se possa limpar e usar para dizer do descompasso do tempo. Um tiro cravou-se fundo no peito, no tempo em que um disparo bastava. E lá estávamos, Chico Mendes, jazidos, Índio Galdino, incendiados, Candelária, entre a noite densa e a bainha da madrugada, destecidos. Estávamos, ônibus 174, no camburão justiceiro, asfixiados. Hoje, uma bala no peito mal nos abre uma humilde vala. Nossos algozes nos alvejam 111, 80. Nos atinge Vila Moisés, Cabula, Carandiru e caímos. Marcha sobre nós com seus pés de comer cintilâncias. E não há uma sobra que diga haver ainda poesia nesses impossíveis dias. Disseram que chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Chegou o tempo de perguntar, adeus? Nosso algoz nos tocaia em Marielles 1000 e miliciam a esperança que trazíamos no peito. Ele nos executa numa esquina entre o medo e a flama que carregávamos viva de desejo. Há, no entanto, a força do sim. E como sempre, sobrevivem estilhaçadas sementes que nos prometem alguma primavera. Eu vou ler um dos poemas acrescidos na segunda edição de Onde Estão as Bombas. É o primeiro poema, né, dessa série nova, que tem uma epígrafe do Paul Ricoeur, do livro A Memória, a História e o Esquecimento. Diz assim a epígrafe: o que poderia ser, de fato, uma visão apaziguada, digna da ameaça significada por uma morte violenta? Até os 16 anos, habitava um prédio obsoleto e alto, bem no coração de uma avenida chamada Brasil. A cidade passou a chamar parte de seu bairro por uma alcunha, ironicamente cruel, conhecida como Faixa de Gaza. Fui feita de guerras e riscos, exemplar, tipicamente feminino e grande da pátria armada. Faixa de Gaza. Nessa altura, pensava que o território estivesse doente e necessitasse de curativos, o que também era verdade, mas seu batismo era pela exceção, por ser um local onde se mata, onde se morre, invariavelmente lugar arcaico, de pus e violência, impressão fiel nos territórios de fé onde fui feita. Vamos responder. Qual que é seu nome? Jô. Quem que vai? Está na ponta da língua? Bom, ser lida na escola, eu acho que é uma grande alegria, um grande privilégio. Eu tenho muita clareza de que, no caso do meu livro, o fato de ter ganho um prêmio literário contribuiu muito para que ele fosse bem visto, porque é um livro de poesia que parte de uma experiência de transição capilar, e é um poema longo, né? Então eu fico imaginando como é que deve ser para os professores trabalhar esse livro, né? Porque o trabalho inteiro tem que escolher um trecho, enfim.
Mas eu recebo muito carinho tanto da galera do ensino médio quanto da graduação, da pós, e recebo leituras também, né, dos alunos que depois conhecem o livro e me escrevem nas redes sociais, enfim. E é muito bacana estar nesses espaços e receber essas leituras. Acho que especialmente porque quando eu comecei a trabalhar no Talvez Precisemos de um Nome para Isso, eu tinha uma questão de pensar a linguagem com a qual as pessoas se referiam ao meu cabelo. Como é que eu traía essa linguagem? Como é que eu evidenciava a violência dessa linguagem e como essa linguagem não diz nada sobre mim, na verdade, né? E a dificuldade de encontrar essas outras palavras para falar de um corpo e de uma experiência sem recair rapidamente num discurso de que negro é lindo, porque o Black's Beautiful está aí há muitos anos e ninguém parou de matar a gente por causa disso. Então, era uma questão que me angustiava muito. E aí, em vários momentos escrevendo esse livro, eu pensava, gente, ninguém vai entender isso aqui, as pessoas vão detestar esse livro. Então, pensar que ele está vivo 5 anos depois, e ainda é lido e é trabalhado em sala de aula, é uma alegria imensa, assim, porque ele rende conversas até hoje. E muitas vezes, quando eu estou escrevendo poema, eu sempre me pergunto se esse poema rende perguntas. Se esse poema vai fazer com que a pessoa tenha dúvidas, se ela queira conversar, se não comigo, mostrar esse poema para alguém, para um amigo, mas eu penso muito no poema como um disparador de início de conversa. E aí, sobre a questão do tempo, acho que tem uma questão que é... Como eu sou jornalista freelancer, tradutora autônoma, enfim, o tempo para mim é sempre uma questão, né? O cronograma de uma tradução, o prazo para entregar um texto para o jornal, para entregar um paratexto para uma editora. Eu vivo de prazo. E a galera do jornalismo sabe que a gente tem uma piadinha ridícula que diz que o prazo é a melhor inspiração. Por outro lado, eu também não acredito em inspiração, né? Ontem estava conversando com as amigas depois da mesa de ontem, a gente estava falando, não, porque eu sou uma operária do texto. Então, o que eu faço eu sempre tenho um bloco de rascunho, um caderno em cima da minha mesa. E aí todas as ideias vão parar ali. Então, assim, às vezes eu estou cuidando das minhas plantas e vou lá e anoto um negócio. Se não der para anotar, eu anoto no celular. Não gosto de anotar no celular, eu gosto de escrever à mão. Geralmente, meus poemas todos têm uma primeira versão à mão, e aí eu edito a segunda, a terceira versão aí no computador. Aí depois, como eu sou bem louca, eu também gravo e me escuto lendo poema. E aí, enfim, chega um momento em que eu começo a pegar esse caderno e aí começo a trabalhar os poemas. Mas às vezes o que acontece tenho vários poemas que vão ficando guardados na pasta lá no computador, né? Poemas 2024, junto lá, montando meu arquivo. E aí, em algum momento, eu volto e olho, tem um projeto aqui, tem alguma coisa aqui. Mas é isso, assim, eu escrevo sob encomenda, escrevo as minhas coisas e acho que agora estou tentando justamente, depois de muito tempo traduzindo e muito tempo procurando projetos autorais, né, tentando entender para onde foi a minha voz depois do livro de estreia, quais são os assuntos, as imagens que eu quero trazer nos próximos trabalhos, tentar separar todo dia um horário para ler poesia e ensaio, que são coisas que me fazem querer escrever, e escrever alguma coisa a partir daquilo. Aí depois eu tenho que parar, porque eu tenho que trabalhar, às vezes eu volto no fim do dia, enfim, mas aí geralmente é só para ler. Bom, vou responder de duas formas essa questão da escola. Uma é em estado crítico. Eu venho realmente dizendo e batalhando muito, já há bastante tempo,
pelo fato de que toda a história da literatura brasileira deve ser reescrita, né? Por um lado, porque o que a gente herdou como gênero literário é um gênero literário de matriz colonial que não nos inclui. Você vê, efetivamente, quando você lê Maria Firmina, ou mesmo Machado de Assis, já problematiza. Já não é aquilo ali. Já não é onde querem que ele esteja. Então, bastou sair da branquitude canônica, que é o que formou a história da literatura brasileira, você, efetivamente, já dançou o gênero literário europeu. Já fez dançar. Então, em primeiro lugar, tem que reescrever. Tá? É matriz patriarcal e branca. Segundo, eu acho que tem que rever tudo que a gente pensou como essa divisão, que também a gente herdou entre a oralidade e a escrita. Está tudo errado. Senão, um país como o Brasil não tem como lidar com os alunos que estão na escola, né? E acho que as poetas estão aqui provam isso, né? Eu estou com um texto em prosa, mas aí também me vejo lendo com... Então, assim, depois eu acho que são muitas formas de se encantar, né? Os não ditos, os entreditos, as memórias, os esquecidos, os extermínios. A gente tem que lidar com tudo isso. Então, assim, tem que encantar isso, encantar em todas as formas que a gente puder dar essa palavra para isso levar a ser levado para mim aos alunos. É uma tarefa certamente difícil. No que diz respeito ao meu livro, eu tenho esperança até que isso foi dito, que é uma parcelazinha de uma coisa que junta arquivos públicos, memórias de arquivos familiares e invenção, né? Então, esse nó, ele traz apenas uma coisa sensível. Não é a história oficial, é uma sensibilidade em relação a um determinado período da história. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que isso hoje é mais importante. A gente tem pensado muito pouco como que a gente, de fato, transforma esse modo de sentir, né? Os modos da gente sentir. E, assim, sobre a questão do tempo, eu realmente não sei, né? Eu vivo exaurida, então... Agora, eu sou muito, muito, muito disciplinada. Então, quando eu estou num determinado projeto, alguém me acorda, assim, né? O Exu vai lá, eu escuto um chamado no meio da noite e acordo, normalmente, às 5 horas da manhã, para poder escrever antes de dar aula, às 10 horas da manhã. Essa é a minha vida. O que restringiu muito nos últimos anos qualquer outra vida. Mas esse é um investimento também. Então, assim, hoje, para falar um pouco desse tempo, porque eu acho que não é um tempo só do relógio, tem um outro tempo que, para mim, é muito importante. A Stephanie estava falando disso aqui, nesse repensar das imagens e dos projetos. Uma coisa muito pequena que eu escrevi hoje, porque eu preciso repensar sobre isso, eu vou ler aqui, porque eu acho que tem também a ver, né, com essa partilha, com essa mesa e com essas mulheres que eu estou aqui. Você não tem compromisso com nada quando escreve? Eu estou falando com o estado crítico, né? São duas pessoas. Tenho, sim, o compromisso em não ficar fechada em mim, em ouvir e ver o que não se olha muito ou o que esquecemos, como medos que batem à porta e pedem para ser dito, dores sem nome, amores sem rosto, que nunca vivi, mas que reúnem um tanto de tudo que vi. Como os que foram mortos injustamente, ou mesmo os que eu matarei literariamente, porque algo na minha literatura e em mim fala com os mortos. Eu cultuo o Egungun, eu saúdo todos os que estão no Orum, e Nanã, Guruku, apita o lodo das minhas palavras. Eu não sou só daqui, e não sei ainda como dizer isso para vocês. Então invento, porque nesse caso, inventando, vocês vão acreditar mais do que se eu dissesse uma presumível verdade, que também não sei como dizer, nem explicar.
só sei assim. O que se escreve literariamente só se escreve desse jeito. Então tem um outro tempo mesmo, que é o tempo da escrita, e para mim isso não, aí é algo que não está na escola. Aí falando realmente da minha experiência, o grande deslocamento da minha vida no que diz respeito à literatura veio da psicanálise e do candomblé. Eu fui anotando algumas coisas para não esquecer, porque a escola, eu falei agora para você, é o meu trabalho favorito. Eu sou apaixonada, principalmente por adolescentes. Eu sou completamente apaixonada. E aí eu coloquei 3 experiências interessantes que eu tive e muito importantes dentro de escolas. Vou começar aqui para organizar essas ideias na minha cabeça. A primeira foi quando eu dei aula de literatura negra durante 1 ano para alunas periféricas de Osasco, no SESC. E quando eu cheguei no primeiro dia, que eu comecei a conversar com elas, uma virou para a outra e falou bem baixinho: olha, é a primeira vez que a gente tem uma professora que fala que nem a gente. E aí, isso me pegou tanto em um lugar que eu sei que a minha escrita ela é ampla porque ela causa identificação. A minha palavra não é simples, não é isso. A minha palavra alcança. E eu gosto de uma palavra que alcança, eu vejo que isso funciona. E aí essa foi a primeira experiência. Depois fizeram abaixo-assinado para ficar mais um semestre. Foi um escarcéu, foi incrível. A segunda parte, eu já fui em vários colégios. Foi quando eu fui em um colégio, eu acho que era em Apucarana. Eu faço muito trabalho em escola. Cheguei, eles estavam meio cara virada. Putz, palestra de literatura. Enfim, aí eu comecei a trazer o slam, o hip hop, né? Eu trabalho muito com essa frente. Aí me tornei melhor amiga de 3 alunos, que eram alunos negros e MCs. Aí eu falei, vou deixar meu telefone com vocês. Quando vocês fizerem a primeira música de vocês, vocês me mandam. E eles me mandaram. Esses dias aí eu recebi um áudio com eles cantando. Falei, nossa, ficou incrível. Tinha ficado incrível mesmo. Então eu gosto de criar essa ligação. A outra foi em Rio Preto, ano passado, São José do Rio Preto, que mil escolas, não, calma, que algumas escolas públicas colocaram o meu livro para jogo, né, para ser estudado. E aí eu ia fazer uma palestra para 1.000 adolescentes. Só que quando eu cheguei, eu achei que eram 100 adolescentes. Falei, 1.000 adolescentes, bora. Cheguei e eram muitas escolas, muita gente, e eles estavam completamente... Eles estudavam o meu livro e a partir do meu livro eles faziam a própria arte. Então teve ilustração, slam, música, enfim, muita coisa. Acho que eles se sentiram ouvidos, né? Esse despertar da arte também, que é importante. E aí, esse dia, eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha chorado, já tinha sorrido. Falei, gente, uma hora eu peguei o microfone e falei, gente, não sei mais reagir. Estou tão feliz que não sei mais o que fazer, porque eles fizeram faixa, e aí tinha um monte de quadro com a minha cara, bolsa com a minha cara, e umas coisas que eu falei, gente, que é até meio engraçado, né? Depois os presentes chegaram na minha casa, eu falei, nunca tive tanta coisa com a minha cara, nunca tive nada com a minha cara. Nem o livro tem minha cara. E eu fiquei, gente, muita informação. E aí eles gravaram músicas, fizeram muitas coisas, e eram 1.000 adolescentes em silêncio, escutando o quê? E aí eu falei, eu tenho que ir para o TikTok? Ele sim. Eu falei, calma, vamos com calma, que eu já sou das redes sociais, mas eu preciso ir devagar. E eles estavam muito felizes, eles me abraçavam num lugar muito... Me vi. Esse dia eu fiz as pazes com a Riane da escola. Voltei para casa muito emocionada e pensei, tá, eu li Uma Mulher Negra nos meus 20 e poucos anos, mas acho que agora estou cumprindo aí minha missão ancestral, dada por Oiá e as entidades de uma forma muito bonita. E a outra foi numa escola em Sumaré, São Paulo, não lembro o nome da escola agora, uma escola estadual. Eu fui chamada, eu lembro que eu estava num dia ruim, mal, não fui. Só que eu levantei no outro dia e falei, não, peraí, compromissos. Aí mandei uma mensagem, falei, posso ir hoje? Mas um dia anterior eu estava muito mal mesmo, de dores da vida. Fui, ela falou, venha hoje, mas hoje a gente não consegue, enfim, organizar, só vem. Quando eu cheguei, tinha vários pôsteres de mulheres negras, homens negros. Eu, gente, onde que eu tô, né? Nunca vi isso. Em escola, enfim, pelo menos na minha vivência de escola. E aí, quando eu entrei, eles tinham um coletivo chamado Coletivo Black Girls, que eu não aguento. E aí, eles liam várias pessoas negras, enfim, mulheres negras e outros livros. Cheguei, eles estavam com o meu livrinho abraçadinho, assim, e eu acho que uma coisa que eu decoro muito das escolas e das faculdades também é o olho no olho. O sorrisinho que as pessoas vão ouvindo. Quem já me leu, eu sei quem já me leu aqui, porque é um sorrisinho muito específico, você fica olhando para a pessoa assim, depois eu vou dar um abraço nela. E eu gosto dessa troca, que é o que me movimenta, que é o que movimenta a missão ancestral que Exu me deu, quando ele me disse no terreiro que a minha missão era a comunicação, era a palavra. Quando ele me disse isso, eu já entendi que não tinha como voltar atrás, que seria esse em frente. Sentei naquela sala de aula,
a maior parte dos alunos negros, indígenas, afro-indígenas, enfim, com um sorrisinho, e tudo era interessante. Aí eles fizeram um biscoitinho para mim, eu adorei os biscoitinhos, achei muito significativo. E tudo era muito interessante, assim. O jeito que eu me colocava era interessante, a forma que eu pensava era interessante, e eu estava conversando com eles tranquila, falando, e qual foi o último álbum que vocês ouviram? E tudo, e aí no final eu falei, eu consigo agora identificar, eu acho que é tipo um radar de artista, quais são os adolescentes que já escrevem, tem, sei lá, gostam de qual, enfim. E aí eu falei, você escreve? Aí ele falou, não escrevo não. Aí os alunos, escreve sim, ele não quer admitir. Então eu vou impulsionando, vou puxando. E depois eu vi a foto que a gente tirou. Esse dia, quando eu entrei no ônibus da volta, eu quase perdi, saí correndo, tinha um outro trabalho, eu vi minha preta velha sentada do meu lado. Eu falei, já vi, tá tudo bem, pode ir. Não gosto de ver. Sou macumbeira, mas não gosto de ver, não. E aí, eu entendi ali que ela estava me acompanhando dentro dessa missão também. Eles estão sempre por ali. Padilha, Exu, Caboclo, Preta Velha, enfim. E aí eu falei, ai, a senhora está aqui, então é porque era para eu ter vindo mesmo diante de uma dor extrema, também sair de lá muito recarregada, né? Diante das dores da vida, às vezes a gente não sabe. A gente espera que aconteça algo extraordinário, e o extraordinário é bem pequenininho. Esse dia foi bem pequenininho e completamente extraordinário. E aí são essas... Eu vou trazer isso da escola, e tem uma outra coisa que eu fiquei pensando. A grande crítica negativa, hoje em dia eu faço deboche com as críticas negativas, mas a grande crítica negativa dos meus poemas é que não é poesia. Eu adoro essa crítica. Porque não é uma poesia que parece com a poesia acadêmica, branca, padrão, graças, né? Ainda bem. Meu objetivo nunca foi parecer com essas poesias. Não sei se as pessoas sabiam isso desde o início. E é uma crítica muito também para Rupicaú, para poetas que têm o Instagram como plataforma de divulgação, Nairo Arrid, João Mebeninho, né? Hoje em dia eu pesquiso essas poetas que estão na internet junto comigo, produzindo pelo mundo todo, converso com elas também. E eu escrevi um poema no meu livro novo, que eu não vou ler inteiro, mas eu falo alguma coisa como que eu irrito os poetas das métricas e que a academia padrão me detesta. Mas a parte mais importante desse poema é quando eu falo que as mulheres negras das faculdades estão com meu livrinho na bolsa. Gente, eu não consegui terminar a faculdade, eu sofri uma violência tão grande na USP e eu não terminei. E aí parece que eu estou terminando de algum jeito aí entre os meios dos corredores, e essas mulheres carregam esses livros, não só mulheres, né, mas também carregam esses livros pelos corredores, de alguma forma eu vou cumprindo o meu legado também. Então, ai, me emocionei um pouquinho, mas vamos lá, capricorniana. Com Lua em Câncer. Poxa, eu perco toda a minha banca, eu venho bancuda assim, de repente eu tô com os alunos adolescentes, e aí eu não dou conta, mas enfim. Então, é muito importante, hoje eu estava chegando, eu não sei se ela está aqui, tinha alguém com meu livro no elevador. Eu vi, né, mas eu não quis fazer alarde também. E aí eu falei, tá tudo acontecendo como deveria acontecer mesmo. Então, essa parte da escola, da faculdade, para mim, tem um significado muito grande diante da minha própria trajetória como escritora e como foi a minha trajetória nesses 15 anos de literatura, com 19 anos entrando na faculdade e tudo mais. Eu fiz 3 vezes faculdade e sempre foram experiências, tirando a Unifesp foi incrível, mas aí eu já tinha a Odara, não consegui conciliar. Então eu fico muito feliz, muito grata, até pela fala que você traz, tudo nela brilha, que é minha Bíblia. Às vezes eu me assusto um pouco, até hoje. Mas eu penso que é esse lugar da identificação também, né? Então, fico muito feliz. A questão do tempo, esses dias eu fui tomar um café com a Aline Bey, eu adoro a Aline Bey, acho o que ela escreve incrível, acho a cabeça dela incrível, sabe quando você gosta da cabeça de uma pessoa? Acho ela foda. Aí a gente foi tomar um café e a gente foi falar sobre tempo e eu queria sugerir para ela um projeto, que a gente escrevesse um livro juntas e tudo mais. Aí eu não posso contar o resto, mas essa parte do café eu posso. E aí a Aline começou a falar sobre o livro e a relação dela com a editora, mesmo com os prazos. Ela falou, Riane, eu não vou escrever com pressa. E eu lembrei que nas minhas oficinas, né, enfim, nas minhas aulas, que eu dou aulas de escrita constantemente, eu falo muito que a palavra não pede pressa, é a gente que tem essa pressa. Eu achei muito interessante você falar do tempo, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu tenho pensado muito sobre tempo e todas as mesas que eu tenho feito, a palavra tempo, a divindade tempo, tem aparecido de alguma forma. E, recentemente, vai dar para entender, tá? Vou contar uma fofoca da minha vida, mas vai dar para entender. Minha avó foi lá em casa e eu comprei, a minha avó e a minha mãe adoram tomar café de tarde, é um ritual. E pela primeira vez eu tinha dinheiro para comprar xícaras legais. Fui lá, comprei umas xícaras de porcelana, toda laranjada, bonitinha.
Minha avó chegou, ela tem... Ai, não vou lembrar. Artrose? Artrose. Ela não consegue mais segurar as coisas. E aí, ela queria ficar lavando a louça constantemente. Minha avó tem, enfim, as questões dela. Eu falei, deixa aí, tá tudo bem, a senhora está de férias. Tá tudo... Ela falou, estou de férias há muito tempo, não aguento mais. E aí ela começa a fazer as coisinhas dela. Eu escutei o primeiro pratinho quebrando, da coleção que eu comprei nova. E aí eu falei, deixa, tudo bem. Aí eu falei, vó, deixa aí, tá tudo bem, deixa aí. Ela, não, eu vou terminar de lavar, você só lava depois de 2 horas, eu não acho que faz sentido. Beleza. Voltei para a sala, minha mãe rachando o bico, aí eu ouvi outro prato quebrando. Falei, não. Minha mãe olhava e falava, vai lá falar com ela. Eu falei, vó. Aí 2 vezes eu falei, depois eu desisti. Chegar no meu ponto. Na terceira vez, falei, ai, é isso, né? Bom, vida que segue. Depois eu fui captando isso na minha cabeça, quando eu fui pensar isso poeticamente dentro da minha escrita, enfim, pensando sobre tempo. A minha família é completamente caótica e incrível, acho que como todas as famílias, ou pelo menos a maioria. E aí, dentro dessas percepções, eu entendi que essa é a música que a minha avó faz agora. Depois eu compro outro prato. Esse é o som. Talvez o som do prato quebrando é o som que ela dá conta. É a forma que ela mostra o afeto hoje. Querendo ajeitar a casa, querendo, né, enfim, agradar de alguma forma ali dentro do que a gente cria nessa desarmonia, mas também bonita. E aí eu fiquei pensando nisso, escrevendo esse livro, que é um livro sobre tempo. Meu terceiro livro é um livro sobre tempo, que eu demorei 5 anos para entender qual era a música que estava tocando no tempo desse livro. Que todo mundo, durante a pandemia, era para ter sido lançado em 2019, todo mundo falando, cadê seu livro, cadê seu livro? Eu falei, cadê meu livro? Não faço a mínima ideia. E aí, e como que eu escrevi um livro sobre cura, possibilidade e assuntos que eu gosto de falar, ainda que eu fale sobre dor, mas não só, durante a pandemia? Então, esse livro ele foi maturando como um banho de folha, maturando como um amor, maturando, até que nesse dia que a minha avó foi lá, eu entendi. E só depois disso que esse livro fluiu mesmo. Entendi que era um outro tipo de música que estava tocando agora, na minha avó, na minha mãe, em mim, e que eu precisava entender qual era a música que a palavra estava pedindo. Talvez eu precise escutar a palavra primeiro, do que antes tentar falar, ó, você vai ser assim, esse livro vai ser assim. Tem nada a ver com o primeiro rascunho que eu escrevi, o livro mudou completamente. Então, nessa conversa com a Aline Bey, eu lembrei desse processo. A Planeta também ficou muito no meu pé. Eu falei, gente, não dá para entregar. Eles mandavam muitos e-mails, enfim, até que eles ficaram depois um pouco menos, porque eles sabem que o livro vai bem, então eles ficam um pouco mais tranquilos, assim. Eu falo que o livro vai bem porque eu confio muito no que eu escrevo. Eu gosto muito do que eu escrevo. Então, acho que é isso. Fui entendendo a música desses textos, desse poema. E, enfim, salve tempo, que a gente possa não guerrear com o tempo, porque senão ele não corre a nosso favor. Bom, a minha poesia entra na escola por alguns acessos, né? Mas eu acho que o primeiro grande portal da entrada dessa poesia na escola foi com o poema Quadrilha, que é um poema que algumas pessoas podem conhecer. Foi um poema que foi censurado. Eu sempre tremo quando eu falo disso. Foi um poema que foi censurado porque é um poema que... Esse poema saiu em outdoor, em Busdó, numa cidade menor do que Salvador, mas muito conhecida, né, que é Ilhéus, entre Ilhéus e Itabuna. E, num determinado dia, eu só recebo uma notícia de um amigo meu à época, que ele disse assim, vai para casa. Eu falei, vai para casa? Era amiguinho, assim, de um beijo, né? Tinha um beijinho no meio também. Eu disse, vai para casa, que ousadia. Eu estou aqui fazendo minha vá para casa, porque ele estava tão apavorado que a primeira coisa que ele disse, Lívia, vá para casa. Eu digo, não vou, estou ocupada. Eu não quis ser essa sua do nada. Aí já banquei logo aqui o meu discurso, né? Não vem mandar em mim, não. E aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, confia em mim. Onde é que você está? Estava num veterinário com uma amiga. Entra num táxi e vai para casa. Na época era táxi, né? E aí, no táxi, ele veio me contando o que tinha acontecido com o poema. Alguma pessoa da polícia tinha tirado foto do outdoor, com o poema, com minha foto, com meu nome. E aí a pessoa, claro, pesquisou a minha vida inteira, né, lá nos autos da polícia. Ainda bem que a fichinha está limpa até hoje. Não perdi ainda o réu primário, nem pretendo. Mas ele botou minha foto, fotos que ele achou na internet, com meu nome, onde eu trabalhava, o poema e a pergunta. Esta mulher está denegrindo
a imagem da polícia baiana. O que é que ela merece? Não perdi. Sabe por quê? Porque isso instaurou, sabe aquela ideia do panóptico? Isso me disparou tanta crise de ansiedade, a ponto que à noite eu estava dormindo sozinha no meu apartamento, e eu ouvi pessoas, eu dormindo, eu comecei a ouvir passos muito grandes no hall. Eu digo, meu Deus, são eles. E eu morava sozinha à época. Então, isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Assim. Não eram eles, por óbvio, né? Mas eram. De alguma maneira eram, né? E esse poema ele acabou circulando muito, ainda circula por muitos colégios, por cursinhos. De vez em quando vinha um professor mandando para mim o trabalho que os estudantes fizeram com o poema e tal. E esse poema aparece nesse livro, Em Face, que é um livro completamente diferente de tudo que eu já fiz, porque eu sou professora de criação literária, eu sou uma pessoa que sou devota da palavra, e sempre achei um absurdo muito grande você colocar no livro qualquer coisa que não seja seu texto literário. Só que um dia eu estava na porta lá do Instituto de Letras, e uma menina, vou tentar também ser breve, né, porque a gente gosta de conversar, e uma menina, ela sentada assim comigo, eu sempre puxo o assunto, né? Eu gosto mais de velho. O velho pode mandar para mim. Mas os jovens também eu converso. E aí a menina começou a puxar qualquer conversa, e aí eu falei para ela sobre o furacão Katrina. A menina não sabia que na história da gente, na história recente da humanidade, tinha havido um furacão que tinha violado uma parte extremamente negra dos Estados Unidos. Não sabia nada sobre isso. E aí eu disse, meu Deus, será que ela também não sabe nada sobre o que a gente acabou de passar da pandemia? Será que os próximos saberão? Então, esse é um livro, eu gosto muito que tem um poeta chamado Alex Simões, que ele é incrível. Alex diz assim, não, isso aí é poesia com passo de prosa, ele usa aquela noção, né? Mas eu acho que é um livro de uma professora. Eu estou tentando dizer às pessoas, eu não estou explicando o poema, mas eu estou dizendo, olha, esse 111 aqui, é porque foram 111 no Carandiru, e 111 tiros num gol branco com 5 estudantes aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é um livro que é um livro de professora. Agora, a adoção do Dia Bonito para Chover agora no vestibular da UNEB tem me dado outros resultados também, né? E aí uma coisa que é muito engraçada é que tanto os meninos de ensino médio quanto os da universidade, eles vêm me perguntar o que é que eu queria dizer com o poema. Eu achava que isso já tinha saído de moda. Aí eu falei, vocês têm que sobreviver a essa intensidade que o texto oferece. Eu não posso dizer a você o que eu posso dizer até de que dia foi que eu estava, que eu sentei e escrevi, mas o que é que eu quis dizer com isso é mais difícil. Mas a escola sempre é um ambiente assim de essa coisa da cara em várias coisas, né? Eu tenho lá um quadro, eu tenho 2. Eu enquadrei, botei na parede, porque não tinha como, emoldurei e pendurei, porque eu digo, gente, é um afeto que é muito diferente. E eu respondo todas as minhas mensagens. Eu não tenho 600 mil seguidores, né? Eu nem quero, porque eu acho que deve ser uma perturbação na cabeça da pessoa. Eu tenho 15 mil e estou dizendo, oh, massa, cheguei no número redondo, bonito, né? Está bom. Mentira. Eu respondo. E sou eu mesmo. Ai, que linda. Que linda. Então, é isso. Eu acho que essa entrada na escola ela é essencial, principalmente porque esses estudantes raramente terão acesso a mulheres escritoras com essa cara, uma mulher preta de pele escura. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma circulação de textos, de elementos, mas, assim, quando eu chego, como aconteceu há alguns anos, né, o Colégio Rotary, o Lamanto Júnior, lá em Itapuã, lá em Salvador, fez uma exposição, então eles liam textos literários e faziam teatro, ou qualquer obra, mas assim, o que me impressionou é que eles traduziram poemas e contos em cenas. Então, eles faziam uma cena de segundos e aquilo era a interpretação do texto. Aquilo me impactou demais, né? A ponto que teve uma parte que foi de Conceição também. Eu liguei para ela, Conceição, você não vai acreditar.
E aí calhou que quando Conceição ia passar para Salvador, eu levei ela lá e os meninos fizeram a apresentação para ela, foi muito lindo. Bom, quanto ao tempo, né? Eu não sou uma operária da palavra. Eu poderia dizer que eu sou uma procrastinadora profissional. Eu tenho um talento para isso, cara. Mas eu não vou também vulgarizar, eu prefiro pessoa, né? Eu até recitei na estante ali brincando. Ah, que prazer, como é não cumprir o dever, ter um livro para ler e não o fazer. No meu caso, até um livro para escrever e não o fazer. Mas eu acho que isso tem, assim, primeiro porque realmente o tempo, eu não brigo com o tempo. Eu não brigo, eu tento me dobrar à força, porque não tem como, né? Tempo rei, já dizia Gilberto, né? Então, assim, uma coisa sobre Quadrilha que eu esqueci de dizer, perdoem, a parêntese aqui. Ele esteve presente no concurso para professor do Estado, do ensino médio lá na Bahia. Então, o Estado inteiro leu esse poema e teve que responder uma pergunta, os professores, né, para passarem no concurso. Então, assim, sobre o tempo, eu sou lenta. A minha Oxum é velha, é uma senhora que não tem pressa para nada. E aí eu vou botar na conta dela mesmo. Mas também porque eu acho, uma das coisas assim que eu agradeço todos os dias é o fato, e aqui não vai nenhum tipo de vaidade, não. Uma questão para mim. Graças ao Oxalá, eu não vivo da minha poesia porque eu estaria passando fome. Porque se eu tivesse que entregar um livro a cada ano, eu digo, meu Deus do céu, vai ser uma odisseia. Aí eu vou passar uns 10 anos, então assim, eu sou muito lenta para escrever. Porque se eu tivesse a opção, eu não escreveria. Muito sinceramente. Escrever, fazer essa poesia que eu entrego, né? É um processo muito... É uma oficina intimista, é uma oficina doída, sabe? Eu não sei escrever poesia feliz, que vai ficar tudo bem. E não vai, cara. Em algum momento a gente vai ver que não deu certo e a gente vai ter que ver o que eu vou fazer com isso que não deu certo. Né? Ainda bem que tem Riane que me compensa. Então, assim, o tempo, para mim, toda vez que me perguntam sobre o meu tempo de escrita, meu primeiro livro foram 10 anos para sair um livro. Aí depois são intervalos de 5, 6 anos. Mamãe teve hospedada, foi ótimo isso agora. Mamãe teve hospedada numa UTI durante 54 dias, em 2021. Então, as pessoas diziam assim, você vai escrever muito, poxa, já estou ansiosa pelo livro. E eu sou uma pessoa reativa. Eu brigo, mas eu não sei gritar. Mas eu sei dizer palavras puxadas, né? Mas quando as pessoas me diziam isso, eu estava tão magoada com minha mãe entubada que eu dizia assim, eu não vou. Se eu falar que eu vou matar essa pessoa, eu vou ser pior. E pior que eu escrevi muito. Porque é só assim que eu conseguia entender. Né? 54 dias é muito tempo. Sem ela, né? Então, e foi ela que me ensinou sobre tempo. Para fechar. Até hoje, eu moro no Abaeté, perto da Lagoa do Abaeté. E em Itapuã, até hoje, falta muita água. Lá todo mundo tem que ter bomba. A gente mora muito em casa, né? Então, tem que ter bomba para subir com a água. E aí, eu era menina, me lembro, que nessa coisa da falta d'água, a gente as famílias iam para o Abaeté, e aí se lavava roupa, se tratava peixe, o que tivesse comprado, e se trazia água para casa. E eu, a mais novinha, andava com meu baldinho, enchia meu baldinho, subíamos a ladeira a pé, claro. E quando eu chegava em casa, obviamente, meu balde já devia estar vazio, né? Porque eu sou inquieta até hoje, imagine a menina. Só que quando a gente chegava em casa, tinha água potável disponível para beber. Só que eu queria aquela. Sabe aquela coisa de criança que pegou agora? Eu quero essa. E aí minha mãe dizia, calma. E aí ela começava os rituais dela com essa água. Então minha mãe pegava a panela, que era uma panela
para aquela função. E naquela panela se fervia a água. Aí eu dizia, mamãe, agora pode. Não, porque para você beber naquele momento, você tem que saber tirar sem assanhar o que está no fundo. Aí mamãe dizia, não, agora eu vou coar a água. E era um processo, 3, 4 passos, até que essa água chegasse até o filtro de barro. Que até hoje lá em casa tem filtro de barro. Então esse tempo da minha poesia é um tempo mãe. É um tempo de minha mãe. É um tempo de entender que assim, eu não vou conseguir colher um livro antes do tempo. Eu não gosto dessa pressão. Graças a Deus, eu nunca paguei para ser publicada, que é uma realidade muito grande entre escritoras, mais ainda entre escritoras negras. Mas quem publica um livro comigo precisa ter a paciência. E pior é quando o livro já está pronto. E aí, eu acho que todo mundo aqui tem isso. Aí o editor ou a editora diz assim, olha, Lívia, estou mandando o livro aí só para uma olhada final, mas 2 meses. 2 meses, porque eu preciso realmente... Então, assim, eu acho que a escrita, para mim, assim, né? Eu preferia fazer outra coisa, realmente, eu preferia. Eu preferia, porque assim, eu acho que eu demoro tanto, porque tem muita coisa, né? Muita coisa que é difícil da gente digerir, assim, correndo. Então, é isso, eu procrastino muito a literatura, porque quando ela me pega, eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais onde me abrigar. Quando eu entro no livro também, eu me torno uma pessoa antissocial, eu não vou para lugar nenhum, eu já não falo ao telefone normalmente, mas eu não respondo a ninguém. Então, assim, é muito difícil também conviver com alguém que, quando escreve, se torna insuportavelmente antissocial, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Entre 2014 e 2023, eu quase morri algumas vezes. E eu acho que depois dessas experiências limite, em certa medida, eu acho que fiquei durante muito tempo também com Resposta ao Tempo, de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc na cabeça. E essa relação, né, de uma certa posição que eu passei a adotar, que é uma posição de eu preciso dar uma resposta ao tempo, preciso dar uma resposta a esse tempo que parece que ficou suspenso de alguma forma entre esses 9 anos. E aí o meu modo de escrever e o meu modo de publicar, eu acho que vem se modificando também muito em função disso. Que antes os meus livros tinham um certo intervalo. E eu acho que a partir de outras experiências mais recentes, radicais, experiências essas do corpo, né, dessa separação, dessa poda, eu acho que isso passou a vigorar em mim de um modo outro. E eu passei a ir ao encontro de uma certa velocidade na escrita, uma necessidade de escrever mais, uma necessidade, ao mesmo tempo, também, não sei se de publicar, mas de transformar as coisas que eu escrevia em um objeto que tivesse um contorno, uma unidade, uma singularidade. E eu acho que essa relação com o tempo vem se reestruturando de uma maneira geral, né? Acho que muitas coisas mudaram na minha condição de mulher também. A partir dessas experiências, né? Eu venho vivenciando uma menopausa muito precoce, então eu não durmo quase nada. Eu tenho dormido muito pouco. Eu acordo às 5, 4h30 da manhã, e aí eu penso, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou ler e eu vou escrever. E aí, acho que contemplar essa página em branco, né, daquele cursor ali do Word que está pulsando e que está me dizendo tantas coisas, e ao mesmo tempo uma super experiência de vazio, é uma forma de responder esse tempo. É uma forma de tentar fazer alguma costura sobre isso que ficou arriscado, sobre isso que ficou suspenso, afinal de contas. E para ser muito breve em relação à pergunta que a Jo faz, né, da questão da escola, eu agradeço e posso dizer que eu me sinto muito orgulhosa de ser professora universitária de um curso de licenciatura. Eu acho que a gente vem perdendo muito essa relação de orgulho da licenciatura, de ser professoras das licenciaturas.
E eu acho que o que eu escrevo só circula porque eu tenho leitoras que são professoras, né? Nomeadamente aqui na UF, eu tenho minha colega Ana, tenho minha colega Claudete, que são leitoras. E, por um acaso, anteontem eu estava em casa, mexendo no Instagram, e recebo uma foto de uma aluna em Brejões, no interior da Bahia, onde eu fui professora da UFRB durante 3 anos, e era uma foto dessa colega, que hoje em dia é uma colega professora, mas que foi minha aluna, e ela tinha reunido a turma dela para ler um poema meu. Então, ela fez algumas fotos e ela fez um vídeo dessa leitura e desses alunos compartilhando também. E, ao mesmo tempo, eu recebo fotos, sei lá, anos depois que fui professora, de alunos dando aula, por exemplo, na zona rural de Rio Bonito, daqui no Rio de Janeiro. E aí são eles fotografando, assim, como que na apostila que eles estão trabalhando tem algum poema meu. E eu acho que é isso, a palavra sai, né? A palavra sai e ela vai ao encontro dessa outra possibilidade de resposta, que é também um modo de responder ao tempo, não mais com a minha boca, mas com a minha mão, com a minha assinatura, mas noutro corpo, noutra voltagem, noutros territórios, noutro tempo também, afinal. Por falar em tempo, né, vocês terem uma ideia, a gente tem menos de 20 minutos. Então, vou agradecer a minha mediadora, minha parceira mediadora, Jo, que ela fez uma pergunta, né, que foi produtiva aí nas respostas. Eu vou aproveitar o gancho dessa história de escola. Lá no Cefet, em todos os Cefets e institutos, a gente tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado, graduação, mas todos nós atuamos no ensino médio. Então, a gente tem... Você também é minha colega de rede, sim. Isso. Então, a gente tem os pés na escola básica, mas eu vou aproveitar o gancho para fazer uma espécie de manifesto, que a escola básica está com um problemão chamado censura. Então, por mais que elas tenham, na maioria das vezes aqui, boas experiências, a gente tem coisas terríveis acontecendo todos os dias. E não é de hoje, não é de 2 anos, nem 3, é de 20. É de sempre, na verdade, né? Sempre teve problema. A literatura sempre foi uma ameaça, um problema, uma questão, e um monte de gente vigiando, inclusive a literatura juvenil e infantil. Não só as autoras que escrevem para adultos, vamos dizer assim, mas os livros infantis. Vocês devem ter acompanhado problemas com Pedro Bandeira, né? Problemas com Ziraldo. Você fica pensando, gente, onde é que arrumaram alguma coisa? Porque as pessoas cavam alguma palavra, tudo ficou difícil. E na vida do professor da educação básica, isso às vezes significa demissão, exoneração, perseguição. Não é simples. Eu estou falando porque já passei por isso como autora e como professora. 20 e poucos anos atrás, eu fui demitida porque adotei um livro do Paulo Leminski. Então, assim, não é, né? Sabe por quê? Eu tinha a palavra merda, alguma coisa assim. Aquele poema dele que tem uma... Isso, né? Isso tem mais de 20 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito dar atenção para a formação e para o que acontece na escola. A escola não reage. Se for escola privada, não reage mesmo. Ela só atende o cliente. A escola pública, a pessoa fica desamparada. Ela pode não ser demitida, embora, repito, tem exoneração. Por quê? Porque entra o vereador na conversa, aí vem, e como é que isso começa? Rede social. Né? Então, é assim, aquele grupo de pais, mães, que faz uma fake news, assim, praticamente. Né? Eles fotografam um trecho do texto, mandam para grupo,
e dizendo assim, olha aí, né, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí forma uma onda de coisa louca. No dia seguinte está lá, tudo aquela confusão, tira a professora de sala de aula, o professor e tal. É um momento muito estranho. Assim, dar aula de literatura é uma coisa difícil. Você tem que ficar pensando 1000 vezes, você vai escolher um livro, você tem que, ai meu Deus, o que será que tem? É horrível. Não se parece com aquilo que é como se a gente tivesse liberdade de fazer uma lista de leituras. Ai, tem que fazer 1000 filtros para ver se não acontece nada. Né? E um dia desse eu soube, assim, eu vou tentar ser discreta, mas assim, eu tenho um livro juvenil que é uma adaptação da Carta de Caminha. Gente, reparem, a Carta de Caminha. É uma adaptação da Carta de Caminha e tal, e no final tem a Carta de Caminha. Se os meninos quiserem comparar o que está acontecendo, a adaptação meio assim para o século XXI, é tudo com computador, com não sei o quê, e no final tem a Carta de Caminho, tem umas coisas de referência histórica. E esse livro tem várias coisas que vão via PNLD, né? Eles chegam em muitas escolas, vão para muita gente. E outro dia eu soube que eu ia ter um problema, né? Alguém me avisou antes, mas não aconteceu o problema. Sabe por quê? Porque não era eu, era o Caminha. Senão tinha dado problema para mim. Ele me salvou. As pessoas me avisaram, ó, vai acontecer tal coisa, já não. Aí depois a coisa murchou, eu fui saber o que aconteceu. Aí é porque a figura que estava criando o problema não tinha lido a Carta de Caminha. Ela não sabia nem do que ela estava falando. E ela cismou com as vergonhas saradinhas, as índias peladas, e queria botar a culpa em mim, que sou fácil de pegar, né? E aí alguém um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de neurônio, né? Falou assim, olha, mas isso está lá na carta do cara, em 1500. É mesmo. Né? E aí não deu o rolo que ia dar. Mas eu enfrentei um rolo muito pior, uns anos atrás, com processo judicial e tudo. Então, assim, gente, nós temos que cuidar, né? Formar professores de literatura, falar para eles a verdade, né? E reagir a isso, né? Reagir de alguma maneira, recobrar o respeito, não sei, né? ao professor, ao trabalho do professor. É um desrespeito completo pelo trabalho do professor, é como se você não soubesse nada e as pessoas ficassem decidindo o que você vai ensinar ou não, o que é para ler ou não, né? Então, é um horror. Mas também pode dar certo. Mas é uma coisa que dá medo, né? Dá medo, porque às vezes a sua reação vai ser também punida, né, com alguma coisa que é séria na vida de uma pessoa adulta. Né? Você chegar em casa demitido não é legal. Alguém quer fazer uma pergunta que possa ser respondida em 15 minutos? Por 5 escritoras? Algum? Podemos ouvir mais delas. Sim? Sim, aí, ó. Esse aqui não tem título, mas é dedicado a um poeta grande amigo e também tradutor, que é o André Capilé. Falar escuro fluente, treva e noite, o leve lusco-fusco quase canto a dispersar os olhos, pois o que não se vê ressoa, adensa ao ar quando chega num silêncio morno, pálpebras pesadas, a calma de caminhar água adentro. Na imprecisão da palavra, dirão noturna, pois o breu parece fechado a quem não é fluente e depende das luzes. Teme a língua turva dos sentidos que podem e são. Falar escuro com destreza, a manha de acolher o corpo, até não ser só mais um, e habitar a batida de preto em que tudo vibra. E aí, como esse é curtinho, eu vou ler outro curtinho aqui para emendar.
Audrey. O desejo é também a descoberta da beleza como algo milagroso, de um mapa para a porta do não retorno. Despir palavras impostas para que a pele então respire, se renda à luz, ao calor, e o sal das lágrimas também alivie. Sustentar, olho no olho, bom espelho, a criatura fantástica em busca pelo inimaginável, o negror lustroso do chifre, a delicadeza reluzente da pelagem. Afiar ferramentas outras, hábeis para a casa possível, onde se pode cantar, cozinhar e dançar juntas, criar abelhas e combater apenas pragas do jardim. Guardar na pele o arrepio do riso depois do banho de mar, no qual a mãe leva todo quebranto. Trabalhar por esse mundo, até forjá-lo gentil para as crianças. Terminado o terror, o poder então se assenta na escolha de um novo nome. Na intimidade difícil de destilar a vida, alquimia do silêncio em ação, o luxo de ser perigosa, unicórnia, começa ao dizer não. Estou nascendo. De novo estou nascendo. Voltar ao ato que prendeu você e a mim em seu ventre. Agora é outro ato, de nascer de novo. Escrever é um modo de reabrir o ventre da terra, dos mortos, os caminhos insuspeitos da história esquecida ou enterrada entre nós. Te desenterro, me desentranho, me estranho em tudo que foi escrito aqui e nunca soube. Escrevendo com você, descubro, enfim, o desconhecido entre nós, em mim, no mundo. Ali era só um grito, o de vocês nascendo, crescendo. A infância é uma força bruta que impulsiona a vida. Em momentos de paroxismo, ela nos impele contra tudo o que quer nos matar. Só importava deixar que vocês vivessem, e para isso precisávamos não morrer. Bússola sem norte, mas de ponto fixo. Continuar vivos. Estamos nascendo de novo, mãe. Sim, minha filha, meu amor. Vou repetir 1000 vezes você escrevendo meu amor, porque nunca ouvi e agora posso. Vou repetir 1000 vezes você dizendo sim, minha filha, meu amor. Sim, minha filha, meu amor. Sim, minha filha, meu amor, mãe. Eu separei 2. Esse aqui ele tem o selo Lívia Natália de aprovação. Vou explicar que eu fiz uma oficina com Lívia, lembra? Ué, claro, eu preciso aprender com as minhas refs. Fiz uma oficina com Lívia, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, aprendendo com a minha referência. E aí mandei esse poema, a Lívia falou, não tenho que mexer, está pronto. Então, está pronto. Se Lívia Natália falou, vou ler ele está no 3º livro, vou ler 2 do 3º livro. Você mesma sopra o espelho para que ele embace, não precisa de água quente, nem de vapores sem pretensão. É tudo planejado às 23h47, para que nada se sustente ali, para que não se sustente ali, nada além borrão, nada além coisas tortas. Mas todo mundo sabe que é mais complicado destruir o abstrato. A mira se confunde quando o alvo e ataque são você. Você mesma joga uma pedra no vidro e superstições se esparramam. O contrário de 7 anos de azar não é a sorte de ser inteira, é a persistência já sem imunidade, a raiva, o finito de tempo entre o murro no reflexo ou a pedra, e ainda assim a pedra, e cada trincado de vidro no piso reflete um ancestral que te olha com gentileza e diz, não se preocupe, existe vida na fraqueza. Respeita o céu, E o outro também é do 3º livro. E tem um caminho parecido. Esse livro seguiu muito por esse caminho de não existir, de existir vida na fraqueza. Não existe. Também, às vezes, não existe, né? Isso, contradições. Já não me interessa me destruir para existir,
me culpar pelas solidões que grudaram em meus ombros e que me fizeram ter essa postura de quem já sentiu mais do que devia. Já não me interessa adornar a dor, preparar um altar para louvar os meus traumas. Prefiro não consagrar todas as vezes que me partiram ao meio. Prefiro soprar nos meus ouvidos, que, embora não saiba bem o caminho para voltar a ser inteira, eu estou retornando a mim mesma. Já não me interessa ficar ao lado de quem esquece que eu estive lá, e quando a fé tombou, eu estive lá. Eu não posso conviver com quem me obriga a esfregar as mãos com o óbvio todas as manhãs. Já não me interessa explicar que quem tem caminhos abertos não diz isso o tempo todo, porque já sabe contemplar o silêncio da certeza de ser guiada. Eu sou carne banhada de sagrado porque mereço. Já não me interessa desviar de espelhos, provar vivências, admirar abismos, jogar com a minha cabeça para ver até onde aguento. Meu orgulho não é contabilizar as cicatrizes, sigo lutando para mantê-las fechadas. Se for entrar aqui, venha de pés descalços, preciso sentir sua energia para ver se confio. Meu feitiço é meu sentido. Já não me interessa ficar rouca tentando explicar qualquer coisa. Eu me sei, eu me sei, eu me sei. Agora eu me ocupo, adentrando minha coragem, resgatando meus poderes e deixando minhas asas respirarem. Eu também vou ler 2. Dos Descaminhos. Chorei, como todas as mulheres choram, bebendo das lágrimas o sal. Vivi do desamor a cena triste, que a dúvida tece e o silêncio reforça. Segui o destino, cumprindo a sina. Como saber se a lâmina alojada nos olhos era amor? Se a água nada guarda do que cala? Sangrei apenas, cedendo ao ritual do sacrifício. Intensa, a dor caminhava comigo e ladrei bruta pelas ruas como quem canta. Fui irmã das putas que se apaixonam e abortam, das virgens que se jogam ao mar como ofélias ensandecidas. Fui a bêbada que gritava nomes imundos. Dos mais sujos eu gritei: amor. Sentei-me como uma louca vestida de noiva e teci enxovais negros enquanto esperava amor. Toda noite era outro desabrigo, uma ausência estrondosa e vasta. Como quem espera quem não chega, vesti roupas claras e fiz papelotes nos cabelos. Amanheceu e o sol queimou a minha face descoberta. À noite, meus ossos doeram exaustos. Entregue à espera, o tempo pesava. E minhas mãos envelheceram, tecendo o manto. Enviuvada e envilecida, cosi e descosi o manto triste. E o milagre do amor se negava. Gastei a palavra, retendo o gesto. Passei o amor nas dobras dos corpos. Tudo inútil. Só achei as rutilâncias da incerteza. Eu vou ler um poema do próximo livro. O próximo, sabe Deus quando? Mas é dessa série de poemas que eu escrevi, né, enquanto velava a mulher da minha vida. Quando minha mãe morrer. Esse poema é para as filhas de Angélica Moreira, que soube dar a G1 a nossa diáspora. Para Ana Lu, Márcia e Marcos. E para todas as filhas e filhos que não podem mais chamar pela mãe. Quando minha mãe morrer, quero que ela vire semente do que foi. E se plante fundo na barriga dos que a amaram e dos que a amam. Lá dentro, ela será uma luz bonita, desfeita de existência. Não haverá dor.
ela poderá chamar pelo pai, e ele, como no milagre, socorrerá sua menina, largando para lá a agulha com que tecia as redes. Peixes muito graúdos perderão a oportunidade de serem pegos por Abelardo e seu sorriso macio. Mas o motivo é justo e certo, afinal, ele estará ocupado buscando a menina miúda da casa onde a escravizaram, como quem salvava. Quando minha mãe morrer, quero que ela tenha com que alimentar cada barriga onde se plantar, sendo memória uma comida bem temperada, como as que Angélica fazia, e que as pessoas possam se fartar dela e rir, alegres pela vida que ela teve. As meninas de Dona Tieta, as vizinhas apanhadas de marido, as mocinhas que ainda não podiam dizer que seu corpo já era feliz. Aquele vizinho com erisipela, cada paciente que mamãe acalentou, todos estarão prontos para lhe estender um tapete bonito, feito de folhas de Oxalá, onde ela tomará o bori para fortalecer a sua cabeça e a nossa, enquanto desenha seu caminho de estrela. Quando minha mãe morrer, ela não irá a lugar nenhum. Seu espírito morará na massa primordial até quando? E no tempo da divindade, que é sempre, ela me escolherá de novo. Filha, irmã, mãe. Quando minha mãe morrer, e há de demorar muito tempo, ela estará de novo. Velha, mulher, criança, útero. E ela será alimento de beleza e luz para cada um de nós. Eu vou ler um poema de teoria da ressecção, que se chama Então, a vulva é uma ferida aberta, a partir da Glória Anzaldúa. O número na porta do quarto nada dizia, era somente uma direção qualquer para quem sequer me conhecia, apesar do corpo na maca, apesar dos curativos cobrindo o corpo, os furos no coração, a antipoesia. Eu dizia, quero conhecer as outras que trazem tiros nas vaginas. Mostrem as marcas dos tiros, quero saber das que secaram o sangue. Quero saber das que são chamadas de monstras. Quero cuspir nas avelaneiras floridas. Quero um ritual fúnebre, uma dança de chofre, repentina, lamentosa, dos corpos que levantam das macas das mulheres amarradas, das mulheres invaginadas, que existem fora do circuito das que são muito para dentro. Talvez não consigamos uma dança coreografada. As mulheres desconfiam muito umas das outras. Talvez elas tenham sido mortas pelas novas formas de guerrilhas. Essas mulheres não são doutoras, não tiveram 2 ou 3 filhos, elas foram roubadas pelos homens, elas tiveram as vaginas, sim, as vaginas, perfuradas por salvas e salvas de tiros. As mulheres que encontrei no hospital tinham cristais ao lado dos olhos, possuíam a pele poída pelo sol, pela miséria, pelo abandono, mas também eram mães perdidas. As avós e as bisavós vagavam entre as alucinações, entre os cataclismas, elas me ensinaram tempo, onde eu via a mudez autoritária do Senhor, que eu acatava, mas não entendia. Um coro de mulheres velhas,
entoava Lord, can you hear me? Parecia tudo uma grande ironia, enquanto mais uma de nós se rebelava, recebendo tiros nos dentes, nos peitos, nos tiros, nas vaginas. Eles riam de todas nós na clínica. Nós portávamos uma insígnia ao pescoço e os nossos preços eram bem baratos. Ficamos fora dos leilões, fora dos lucros das cidades. Não tivemos carnavais. E naquele tempo, onde o lugar nenhum que fomos era ainda música imberbe, nesse meio, nessa passagem, houve o coro das que se fuderam e a pele arrancada das que foram fudidas. Ficamos todas nós sob um pedaço das glebas, fomos esmagadas pelo douto conhecimento, ficamos órfãs da história, fizemos forcas com as palavras que compunham as nossas genealogias. Talvez tenhamos chegado a um estágio 4º, o de levantar das camas e das macas. Não sei o que fizeram de nossos ventres. É possível que eles os tenham alugado. É possível que tenhamos sido mais uma vez violadas como a terra. É possível que matem as que não querem filhos. É possível que a dança macabra delas soe vingativa, ou lúgubre, ou arredia, mas em seus cabelos e línguas, as medusas guardam tesouros sobre amortecer, sobre o combate covarde. Nós somos as mortas-vivas que souberam gaguejar na língua doce dos afagos, trazendo 1 ou 2 víboras entre as passagens na garganta, quando nós formos a quem as testemunhas do abate endereçarão o canto dos pungidos. Gente, eu quero agradecer de novo. Eu acho que todo mundo veio para cá sabendo que ia ser uma coisa legal, mas foi muito mais legal do que a gente podia antever, né? Obrigada por essas leituras emocionantes. Acho que ficou todo mundo aqui assim agora um pouco desconcertado, né? Que coisa boa. A literatura faz isso. Eu quero fechar primeiro dizendo, ontem a Prisca Agustoni esteve aqui, né? Não sei se todo mundo estava aqui na mesa de ontem. Eu não sei se ela mostrou o último livro dela, chama Arqueologias. O último não sei porque que veio. O mais recente. Essa é uma coleção só de mulheres. Chama Madrinha Lua, uma homenagem a Henriqueta Lisboa, que é uma poeta menos conhecida do que deveria. E a Madrinha Lua tem 12, esse é o 12º título, só poetas brasileiras contemporâneas. Então, um convite para vocês. A editora é a Peirópolis, de São Paulo, que produz muito para crianças e adolescentes, mas são livros para todo mundo. Não são para crianças e adolescentes, mas também querem chegar nas crianças, nos adolescentes principalmente, como livros de autoras brasileiras, né? E, para fechar, eu quero ler um poeminha bem pequenininho, em homenagem a essas escritoras maravilhosas. É assim, ó. Carta do velho editor ao colega no século XXI. Prepara-te, caro. É muita poeta para esconder sob o tapete. Melhor ouvi-las numa boa, que o tapete delas voa. Bom, ai, que mesa maravilhosa, né? Não tem como a gente não se emocionar. Que lindeza, assim, parabéns, parabéns. Mas eu só quero falar sobre a logística. Agora a gente vai arrumar essa sala para a sessão de lançamentos. A gente começa com o lançamento da apresentação da Mariana e depois, então, o lançamento das escritoras que estão presentes aqui. Então, vocês têm alguns minutinhos para ir ao banheiro, alguma coisa assim. Depois voltem, que às 19h40 a gente tem os lançamentos.
19h15 agora a Mariana, mas depois 19h40 os lançamentos com o coffee break, tá bom? Então, 5 minutinhos e aí a gente só vai ligar o material aqui para a Mariana apresentar.